Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem, em suas casas, em segurança, com saúde, e que a gente logo possa voltar às nossas atividades presencialmente. Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, do nosso mini curso de WebGIS e elaboração de mapas digitais com o Google My Maps. No vídeo anterior, nós iniciamos efetivamente como utilizar o Google My Maps, adicionando pontos, linhas e polígonos, bem como editar esses pontos, essas linhas e esses polígonos, traçando rotas, né, alterando as suas feições, né, editando a, a sua visualização no mapa. E hoje nós estaremos vendo a edição, né, dessas feições, desses dados vetoriais, podendo mover e organizar esses pontos, essas linhas ou esses polígonos entre as camadas, ligando as camadas e desligando as camadas para adicionar os pontos ou as linhas ou os polígonos nas camadas que nós temos interesse, bem como editar ou alterar a localização desses pontos, dessas linhas e desses polígonos, tá certo? Além disso, nós também estaremos vendo no vídeo de hoje como editar os nossos pontos ou as nossas linhas ou os nossos polígonos através da tabela de dados, tá bom? E esse detalhe é muito importante, visto que através da tabela de dados ou de atributos, nós conseguimos alterar a feição e a informação que a gente vai querer gerar no nosso mapa final, tá certo? Bem, então vamos ao nosso trabalho, sem mais delongas. Entremos no Google My Maps. Vocês já sabem um passo a passo de como entrar no Google My Maps. Vamos utilizar o nosso mapa 1, né, o nosso mapa teste, né, que é o nosso mapa 1. E de antemão nós já iremos fazer algumas alterações, né? No vídeo anterior eu adicionei todas as nossas informações vetoriais em uma única camada, né? Eu vou renomear essa camada e vou colocar como camada 1, tá? No entanto, nós faremos aqui a alteração das nossas camadas através dos valores dos nossos dados vetoriais. Então, eu vou criar uma camada só para ponto, uma camada só para linha e uma camada só para polígono, obedecendo a ordem de grandeza desses nossos dados vetoriais. Então, como é que nós fazemos isso? Adicionamos uma camada, tá bom? Mais uma camada. Essa camada nós podemos movê-la para cima ou para baixo, perceba? Nós podemos mover essa camada para cima ou para baixo, tá? Eu vou colocar essa camada de rota aqui para baixo, tá bom? Camada de rota para baixo, certo? E dentro dessa camada eu vou renomeá-la também, vou colocar a camada 2, tá bom? E vou adicionar uma outra camada. Ah, não, já tem uma camada aqui, então vou colocar ela para cima também, tá bom? E vou chamá-la de camada 3, certo? Vai ser a nossa camada 3. Cada uma dessas camadas vai ser estabelecida a ordem hierárquica dos nossos dados vetoriais. Então, sempre, nós colocamos na camada superior os nossos pontos, na camada inferior, né, intermediária, as linhas, e por último nós colocamos os polígonos, né, dado que o polígono é o dado vetorial de maior grandeza, né? Ele preenche uma área com maior abrangência. Então, vamos mover, e aqui já é o nosso primeiro passo, né? Mover os nossos pontos, ou melhor, as nossas linhas para as camadas de linha, né? Para a nossa camada de linha. Então, nós clicamos em cima do nosso dado vetorial e arrastamos ele para a camada de interesse. Nesse caso, a camada número 2 vai ser a nossa camada de linhas, tá certo? Mesma coisa fazemos com o polígono. O polígono nós arrastamos ele para a nossa camada de interesse, tá? Selecionamos ele e arrastamos para a camada de interesse, que nesse caso é a camada número 3, tá bom?
Vocês conseguem perceber que dentro desse quadradinho aqui tem uma linha azul? Essa linha azul significa que a camada está ativada, tá bom? Quando nós selecionamos a camada, nós podemos clicar em qualquer lugar. Olha, eu vou clicar, por exemplo, nessa camada aqui que está desligada. Eu vou clicar aqui, automaticamente ela vai estar ligada. Agora eu vou clicar aqui e essa camada, a camada número 3, passa a estar ligada e a camada número 2 e número 1 estão desligadas, certo? Então, quando nós quisermos adicionarmos um ponto, uma linha ou um polígono, nós temos que estar atento a qual camada está ativada. Isso é muito semelhante aos programas, aos softwares de processamento digital mesmo, de elaboração de mapas, né? De softwares de geoprocessamento, como o ArcGIS e o QuantoGIS. Então, nós temos que ter atenção a qual camada vai estar ligada, tá certo? Além disso, gente, nós podemos também fazer uma alteração dos pontos ou linhas ou polígonos já adicionados no mapa. Por exemplo, esse ponto aqui que é Belém, né, que está adicionado na nossa camada 1, ele pode ser alterado. Eu posso adicionar ele, eu posso arrastar ele a qualquer lugar que eu queira, tá certo? E uma coisa muito importante, mesmo que quando eu movo, né, quando eu vou movendo esse ponto, ele passa a ter uma coordenada geográfica diferente, uma vez que eu estou localizando ele em um outro ponto do espaço, né? Então, se eu localizar este ponto aqui, ele vai ter esta coordenada, que é menos 1,447, menos 48,47618. Agora, se eu mover esse ponto para cá, ele passa a ter uma coordenada diferente. Veja, foi um dado georreferenciado, então a localização dele, a coordenada geográfica dele, vai também ser alterada. Isso funciona também para linha e para polígono, certo? Então vamos aqui mover a nossa linha, por exemplo, bem, a nossa linha está aqui selecionada, nós podemos movê-la para outro lugar, né? Nós podemos mover a nossa linha para um outro espaço ali e ela vai ser georreferenciada em uma outra localização, tá bom? Vamos voltar aqui, vamos adicionar a nossa linha, retorná-la ao lugar que ela estava. E para o polígono funciona da mesma forma, nós podemos alterar a localização desse polígono, tá certo? E isso tudo é importante porque quando nós, por exemplo, quisermos exportar esses dados vetoriais em um formato KML ou KMZ, eles vão ter atributos diferentes, né? Eles vão ter feições diferentes na nossa tabela de dados, tá certo? Tendo isso em vista, gente, agora a gente passa para nossa última etapa, né? Que é como editar e exportar ou importar os dados vetoriais que nós fizemos, né? Que nós elaboramos aqui, ou os dados vetoriais que nós já temos armazenados em nossos bancos de dados, mas vamos seguir por etapas. Primeiro de tudo, como é que eu edito a tabela de atributos, as feições nos nossos polígonos, pontos ou linhas, né? Nós podemos aqui vir nesses três botões, clicar em abrir tabela de dados e dentro dessa tabela de dados nós já conseguimos ver quais são as características desses pontos que nós adicionamos. Nesse caso, eu já fiz algumas edições, algumas alterações. No ponto que eu adicionei Belém, por exemplo, eu coloquei como descrição do ponto a capital do estado do Pará. Então, como é um ponto de cidade, nós colocamos, né, a descrição dessa cidade, né, capital do estado do Pará. E nesse caso, eu adicionei também o número de habitantes. Foi uma nova coluna que eu adicionei na minha tabela de atributos. Nós podemos adicionar uma quantidade muito grande de colunas, tanto antes ou depois, na nossa tabela de dados, né? E isso tudo significa que nós podemos adicionar informações para um ponto que nós temos interesse. No caso de Belém, por exemplo, se eu quiser adicionar, por exemplo,
uma coluna com o número, sei lá, um número de times de futebol da cidade, eu posso adicionar essa coluna, né? Não é o caso, não é meu interesse, então eu excluo essa coluna. Mas o importante aqui é vocês entenderem que cada uma dessas colunas, ela possui uma feição diferente. Significa que cada uma das colunas representa o ponto de uma maneira diferente no mapa. Então, quando eu exportar, por exemplo, esse ponto, que é Belém, quando eu exportar o ponto de Belém em formato KML ou KMZ, e eu quiser utilizar esse dado, por exemplo, no ArcGIS, e utilizar o número de habitantes especificamente da cidade de Belém no ArcGIS para fazer um mapa de população, esse número de habitantes ele pode ser utilizado num formato diferente. Por exemplo, Belém tem um número de habitantes de 143.474 pessoas que moram na cidade, tá certo? E esse dado ele pode ser utilizado como na elaboração de mapas populacionais das cidades que compõem a região metropolitana de Belém, para fazer um mapa populacional da região metropolitana de Belém, tá certo? Então, cada uma das colunas vai ter uma feição diferente no nosso mapa, tá certo? Esse é o ponto. Esse é o ponto principal, tá certo? Pois bem, como nós já vimos então como editar a nossa tabela de dados, agora nós vamos à nossa última etapa, que é como exportar e importar pontos ou linhas ou polígonos ou dados que estão no formato KML ou KMZ do nosso mapa. Primeiro vamos aprender a exportar os dados que estão no nosso mapa, tá bom? Nós vamos clicar nesses três botõezinhos aqui, exportar para KML ou KMZ, e nós podemos selecionar qual camada ou qual linha ou qual polígono será adicionado no mapa, tá bom? Então vamos lá, três pontinhos, exportar para KML ou KMZ. Nesse caso, vamos exportar só a camada 1, né, a nossa camada de pontos. Nós podemos escolher aqui manter os nossos dados atualizados, como KML do link de rede, né? Não é muito indicado, porque isso deixa o dado, não que ele não seja confiável, mas deixa muito dependente da internet. Então, vamos deixar essa opção desligada, né, desativada, mas caso você queira manter o seu mapa atualizado o tempo todo, é importante aí que você clique, né, para que o seu dado ele mantenha-se atualizado, né, dá para fazer isso. Nesse caso não vamos escolher essa opção, tá bom? Bem como nós podemos também escolher exportar como KML em vez de KMZ, já que nem todos os ícones são compatíveis. Isso ocorre muito quando, por exemplo, nós temos todas os, as hierarquias, né, de dados vetoriais, quando a gente tem linha, ponto e polígono, né, ponto, linha e polígono, respectivamente. É importante nós clicarmos em exportar como KML em vez de KMZ, quando nós temos todos os tipos de dados vetoriais. Como no caso a nossa camada 1 é só de ponto, não precisa exportar tudo em KML em vez de KMZ, tá certo? Vai diretamente em KML. Então nós fazemos o download e a camada 1 foi exportada em KMZ, tá certo? Agora, como eu faço para adicionar essa camada, né, esses pontos dessas camadas no mapa novamente? Bem, nós vamos vir aqui nos três pontinhos. Opa, não. Vamos vir adicionar nova camada, né, essa camada sem título, e importar um dado que foi o nosso dado que foi exportado. Nesse caso aqui já está aberta a página do download. Eu clico no arquivo, abro, vai ser feito o upload
e os pontos, vamos ver se foi adicionado. Tcharam, foi adicionado novamente. Veja que tem 2 pontos agora de Belém, certo? A nossa camada 1 foi adicionada novamente. Tá certo? É desse modo que nós importamos arquivos no formato KML ou KMZ diretamente do Google My Maps. Eu vou excluir essa camada porque, enfim, vai ficar duplicada, né? Não existe essa necessidade. E é dessa forma que nós fazemos a importação de dados vetoriais. Então, gente, o que nós trazemos como lição aqui nesse vídeo de hoje? Vemos a importância das ordens, né, das camadas, que ela é imprescindível, uma vez que os dados que estão nos nossos, nos nossos mapas, né, nos nossos respectivos mapas, eles vão ser mostrados ou ocultados dependendo da hierarquia das nossas camadas. Né? A geometria ela é mostrada ou ocultada dependendo em que ordem as nossas camadas estão. Então é importante sempre fazer essa hierarquia da menor para maior. Né? A camada 1 sempre ser a de pontos, a camada 2 sempre ser de linha, a camada 3 ser sempre de polígono e assim sucessivamente. Tá bom? Para finalizar, a gente vai fazer uma atividade, certo? Essa atividade vai ser elaborada por vocês e vocês enviarão diretamente aqui no Google Classroom, tá? Finalizarão essas atividades no Google Classroom enviando diretamente aqui na turma virtual. E o que vocês vão fazer? Eu vou deixar tudo escrito direitinho aqui no Google Classroom para vocês, mas qual será essa atividade? Vocês vão criar um mapa, tá? Chamado mapa de Barcarena. Na opção do mapa, vocês vão escolher esse mapa básico aqui vai ser em satélite, tá bom? Não vai ser um mapa geral, um mapa básico, vai ser um mapa de satélite, tá bom? Um mapa de satélite. Nesse mapa, vocês importarão alguns arquivos que estarão disponibilizados para vocês. Os arquivos serão de bairros, de localidades e de limite municipal. Esses dados eles estarão em KML na pasta do Classroom que nós disponibilizaremos para vocês. E nesse exercício vocês vão estar justamente exercitando a organização das camadas, né, segundo a importância da hierarquia. E vocês também vão estar rotulando as feições do mapa que vocês acharão adequadas. No caso, a localização de bairros, vocês vão estar colocando, por exemplo, uma feição que vocês acharem ideal, né? Nos ícones que vocês acharão ideal, tá bom? A coloração, o ícone que vocês vão achar mais adequado, tá certo? E vocês vão também ter que salvar esse mapa em PDF, tá bom? Esse salvamento em PDF eu ensinei na aula 1, tá bom? Que é justamente em imprimir mapa. Esse mapa vai ser em PDF. Aí vocês vão ver qual é a melhor forma e aí fica muito a critério de vocês se a orientação vai ser em retrato, em paisagem, o tamanho, tá ok? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima videoaula. Um forte abraço e até mais.